Fala galera do OAD.com.br, eu sou o professor Álvaro, estamos aqui para mais uma aulinha de biologia. Pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre ecologia, tá? Então vamos falar hoje sobre cadeia alimentar, tá? Então, o que é importante a gente saber em cadeia alimentar? Como a gente já havia falado lá na ecologia, né? A cadeia alimentar é a interação entre os seres vivos. Então a gente vai estudar as interações e a cadeia alimentar é uma das interações entre os seres vivos mais simples que existe. Então na cadeia alimentar a gente vai ter aqui, por exemplo, indivíduos que estão se alimentando um do outro. A gente vai descobrir quem é que come quem, né? Nessa história dos seres vivos. Então aqui na cadeia alimentar a gente vai classificar os seres vivos de acordo com as suas formas de alimentação, né? Então a gente vai ver que dentro de cadeia alimentar eu posso classificar os seres vivos como produtores, e o indivíduo que é produtor, o ser vivo que é o produtor, são aqueles seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Logo, produtor são seres autótrofos, né? Então indivíduos autótrofos são considerados os produtores, os indivíduos que iniciam toda a cadeia alimentar. E esses produtores são seres que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então lembrar que as plantas são indivíduos autótrofos, produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então todos os indivíduos, todos os autótrofos são classificados como produtores, tá? Outra coisa, dentro de produtores, tá, pessoal? A gente tem aqui, ó, que eles são os seres vivos que iniciam a cadeia alimentar. Então, toda a cadeia alimentar vai iniciar por um produtor. Então, eu vou ter um produtor que vai estar gerando energia e a partir desse indivíduo nós vamos ter os seres vivos se alimentando. Tranquilo? Beleza. Além do produtor, nós temos os indivíduos que são consumidores. E aí, esse consumidor vai ser um indivíduo que não produz o seu próprio alimento, ou seja, que precisa de matéria orgânica, de alimento de uma fonte externa para conseguir energia. E aí, esses consumidores, a gente diz que são os indivíduos heterótrofos, basicamente. E aí, os consumidores eu posso classificar, eu posso ordenar os indivíduos que são produtores. Ordenar como? Eu posso chamar de os indivíduos de um consumidor primário. Consumidor primário é aquele ser vivo que se alimenta de quem? Do produtor. Então, todo consumidor primário, a gente pode dizer que ele é um herbívoro, né? É aquele indivíduo que se alimenta do produtor, tá? O consumidor secundário, ele vai se alimentar do consumidor primário. Então, eu posso dizer que ele é um carnívoro. Então, o consumidor secundário vai estar se alimentando do consumidor primário. Eu posso ter o consumidor terciário, que é quem se alimenta do consumidor secundário. E aí ele também vai ser um indivíduo carnívoro, né? A partir aqui do consumidor secundário eu posso classificar eles, todos os seres vivos ali, os animais, né, normalmente, como carnívoros. Então, eu vou ter consumidor terciário, posso ter consumidor quaternário, normalmente até consumidor quaternário, né? A gente vai ver o porquê que existe até mais ou menos um consumidor quaternário. Então, produtores produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, são quem vão gerar energia para a cadeia alimentar, para o ecossistema. Consumidor são os seres que vão precisar se alimentar de outros seres vivos, pegar essa matéria orgânica de outros seres vivos através do alimento. Consumidor primário se alimenta do produtor, secundário do primário, terciário do secundário e assim por diante. E por último, nós temos os decompositores. Os indivíduos decompositores são muito importantes para a cadeia alimentar, porque os decompositores são os seres vivos que vão fazer a reciclagem da matéria orgânica. Então eles fazem a reciclagem da matéria orgânica. O que significa isso, pessoal? Eles vão fazer a transformação da matéria orgânica, vão retirar a matéria orgânica do ambiente e transformar em outros compostos que vão acabar voltando para a cadeia alimentar, né? Então, proteínas vão ser decompostas e vão ser transformadas em outras substâncias. Carboidratos podem ser decompostos. Então, todo ser vivo que morrer, ele vai passar pelos decompositores. Quem são os decompositores? Fungos e bactérias, basicamente.
vão fazer a transformação dessa matéria orgânica desse ser vivo, e aí essa energia, essa matéria orgânica, esses compostos, esses átomos vão voltar a estar presente na cadeia alimentar de alguma forma graças aos decompositores. Então isso é uma característica muito importante de fungos e bactérias. É a decomposição da matéria orgânica, transformar essa matéria orgânica em outros compostos para que possam ser utilizados pelos seres vivos. Tranquilo? Vou botar um exemplinho aqui, ó, de uma cadeia alimentar bem simplesinha. E aí eu vou fazer aqui umas... vou te dar algumas informações sobre essa cadeia alimentar. Então tá aqui, ó. Uma cadeia alimentar, onde eu tenho milho, gafanhoto, sapo, cobra e gavião. Primeira coisa que eu quero te falar sobre esse meu exemplo aqui, ó, tá? De cadeia alimentar. Quem é o produtor? O produtor é o ser autótrofo. Quem é que é planta aqui nessa história? O milho. Então o milho eu vou classificar ele como sendo o produtor. É um indivíduo que vai estar produzindo energia, né? Basicamente os carboidratos para alimento. E aí eu tenho essa flechinha aqui, ó. Primeiro ponto importante. Essa flecha aqui, o que ela significa, né? Pessoal, essa flecha ela vai estar indicando para onde está indo a energia. Então o gafanhoto está se alimentando do milho e pegando essa energia. Então é para isso que o gafanhoto se alimenta, para pegar a energia. Então a primeira observação que eu vou fazer aqui, ó, é sobre o fluxo de energia. Esse fluxo de energia na cadeia alimentar, ele é unidirecional. O que significa ser unidirecional? Significa que essa energia vai passando de um indivíduo para o outro. Só vai, não volta, não é reformulada, não é gerada no meio do caminho, não. Ela só vai. Outra coisa importante, e agora eu quero que tu pense comigo. Quando o gafanhoto se alimenta do milho, ele vai pegar energia, beleza. Ele vai pegar mais energia ou menos energia do que o milho teve, do que ele produziu. Então pensa, tu é uma planta, né? Uma planta, estou aqui embaixo da luz, estou fazendo fotossíntese loucamente, produzindo muita glicose e tal. Aí uma planta está pensando assim, eu vou produzir bastante energia, glicose, vou produzir bastante energia para que aquele gafanhoto bonitinho ali venha me comer todo. E aí pegue bastante energia. Não, né? A planta não está nem aí pro gafanhoto, ela está cagando o gafanhoto. O que ela quer fazer? Ela quer produzir energia para que ela mesma utilize, para que ela faça respiração celular, para que ela faça o seu metabolismo todo. A planta precisa de energia. Então ela não faz energia para o gafanhoto se alimentar. E aí eu te pergunto, essa energia que o gafanhoto vai pegar vai ser maior ou menor? Exatamente, vai ser menor. Por quê? Porque o gafanhoto está pegando o que sobrou de energia. O milho produziu um monte, ele deve ter reservado um pouco, mas a maioria do que ele produziu, ele mesmo utilizou. Então, o fluxo de energia, além dele ser unidirecional, ele vai diminuir. E aí, eu quero te falar sobre uma outra coisa. Então, aqui no caso, ó, o produtor, o gafanhoto que se alimentou do produtor, ele é o consumidor primário. O sapo vai ser consumidor secundário. A cobra vai ser consumidor terciário. E o gavião consumidor quaternário. Né? Botei só o Czinho ali que ficou meio apertado. Então, esses indivíduos estão se alimentando ali. Então, o gavião é o último, é o consumidor quaternário. Pessoal, esse fluxo de energia ele vai diminuindo de um indivíduo para o outro, tá? E aí a gente pode utilizar uma outra classificação que é sobre nível trófico. Pessoal, o que é nível trófico? Em resumo, para simplificar o negócio, nível trófico é a ordem que o indivíduo aparece na cadeia alimentar. Então, a ordem que ele aparece, o milho que é o produtor, qual é que é a ordem dele? Primeiro, ele é o primeiro a aparecer, então ele é o primeiro nível NT, nível trófico. Gafanhoto vai ser o segundo nível trófico. Sapo, terceiro nível trófico. Cobra, quarto nível trófico. E o gavião, quinto nível trófico. Tá ali.
Pessoal, o nível trófico então é a ordem que se aparece na cadeia alimentar. Esse fluxo de energia ele vai ser unidirecional, ele sai do produtor e vai até o consumidor que tiver, e ele diminui de acordo com o nível trófico, ou essa energia diminui de um nível trófico para o outro. Então, quem é o indivíduo que vai absorver menos energia? O gavião. Então o gavião vai ter que comer muita cobra para conseguir energia suficiente, tá? Então esse fluxo de energia ele é unidirecional e diminui de um nível trófico para o outro. Vão diminuindo essa energia. Cuidem, tá? Se perguntarem para vocês aí na provinha, qual ser vivo adquire menos energia? Gavião. Qual indivíduo possui mais energia? Aí eu posso dizer que é o milho. Tá? Cuida que no adquirir, ou que qual ser vivo adquire mais energia? Adquire, gafanhoto. Lembra que o milho produz, então isso aí normalmente é um pega-ratão que aparece nas provas aí. Tranquilo? Beleza. E aí pessoal, a gente vai ter, e me faltou um espacinho, eu vou botar aqui em cima, ó, deixa eu pegar a caneta aqui. O decompositor, né? Faltou o decompositor que eu vou botar aqui em cima. Decompositor. E aí, olha só, o decompositor, ele vai ser o indivíduo que vai fazer aqui, ó, reciclagem da matéria orgânica. E aí, os decompositores, fungos e bactérias, eu te pergunto uma coisa, eu posso classificar ele por nível trófico? Não. Normalmente não se classifica nível trófico de decompositor. Por quê? Porque ele pode ser todos. Pessoal, reciclagem da matéria orgânica. O indivíduo morre, o ser vivo morre e esses fungos e bactérias vão fazer essa reciclagem, vão transformar a matéria orgânica daquele ser vivo. Então eles vão decompor. Então, milho morre, gafanhoto morre, sapo morre, todo ser vivo morre. E aí, no fim das contas, o decompositor vai pegar essa matéria orgânica de todo mundo. Então, o decompositor ele seria todos os níveis tróficos, com exceção do primeiro nível trófico. Cuida aí, né? Primeiro nível trófico ele nunca vai ser porque ele não produz nada, tá? E aí tem uma coisinha importante, ó, vou botar em vermelho porque está em vermelho lá o decompositor, que é o fluxo de matéria orgânica. Esse fluxo de matéria orgânica, ele é cíclico. O que significa ser cíclico? Que essa matéria orgânica não se perde na cadeia alimentar. Ela é sempre reciclada, transformada e produzindo outras substâncias. Tranquilo? Então a matéria orgânica ela vai ser reciclada aqui nessa nossa cadeia alimentar, graças aos decompositores. Então o decompositor ele vai estar aqui, ó, recebendo a matéria orgânica e transformando a matéria orgânica de todos os seres vivos. Tranquilo? Lembra, né, que o sentido da flechinha azul aqui, ó, é a energia. Ele está demonstrando energia para onde está indo essa energia na cadeia alimentar. Tranquilo? Beleza. Mais uma coisinha que eu quero te falar antes de finalizar a nossa aula de cadeia alimentar, que é o fluxo de inseticidas, tá? Ou o fluxo de toxinas. Alguns exercícios botam aí o DDT, que é um tipo de toxina utilizada em lavouras, tá? Essas toxinas, elas têm uma peculiaridade, tá, pessoal? Porque assim, sempre que tu bota um inseticida, algum veneno, né, dentro de uma plantação, por exemplo, tu bota o veneno aqui no milho. E aí o gafanhoto vai lá e se alimenta daquela folhinha do milho. Ele pegou um pouquinho dessa toxina, tranquilo? Então cada gafanhoto vai ter um pouquinho, vamos botar aí, né, em quantidades, um pouquinho, cada gafanhoto tem um pouquinho dessa toxina, se alimentou do milho. Quando o sapo for se alimentar de gafanhoto, ele come um gafanhoto por dia? Não, ele deve comer, sei lá, numa dieta regular, uns 3 gafanhotos, digamos, né? 2, 3 gafanhotos, né? E aí quando ele se alimenta do gafanhoto, ele vai pegar essas 3 porções, estão vendo? De cada gafanhoto ele pegou uma porção de toxina. E aí vai acumular no organismo dele, porque essa toxina não é transformada dentro do teu organismo, não metaboliza essa toxina. E aí o sapinho está ali com as 3 porções. Quando a cobra for se alimentar, ela vai pegar essas 3 porções e ela vai comer, digamos, 2 sapos. Vai pegar 2 porções do sapo, cada porção do sapo era 3. Tá vendo que essa toxina está aumentando de um nível trófico para o outro? Então ela vai ser o contrário do que a gente vê no fluxo de energia, tá? O fluxo de toxinas, ela aumenta, ou as toxinas aumentam a concentração de um nível trófico para o outro.
de um nível trófico para o outro. Tá? Então, isso daqui é uma coisinha que costuma aparecer em provas, tá? Para te confundir aí com o fluxo de energia. Tranquilo, pessoal? Então, cadeia alimentar, essas classificações são muito importantes de saber e essas características de fluxo de energia. Lembrando que diminui de um nível trófico para o outro. Quanto maior o nível trófico, menor a quantidade de energia que o indivíduo adquire na hora da alimentação. O fluxo de matéria orgânica, que é cíclico, porque eu tenho os decompositores fazendo essa reciclagem. E o fluxo das toxinas, que vai aumentando, porque vai sendo acumulado no organismo dos indivíduos. Tranquilo, pessoal? Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!